bem, o Boletim Lanterna, edição 01, julho de 2011. A nossa ideia é discutir a arte revolucionária, um boletim de arte revolucionária. Em primeiro lugar, aquela questão de discutir se é possível uma arte revolucionária num momento histórico não revolucionário. Sem revolução à vista, aparentemente. Exatamente. Exato. Essa é a primeira questão a ser colocada. Porque até para utilizar a expressão arte revolucionária, se pressupõe ou não a existência, né, de um momento histórico revolucionário. Perfeito. Por isso que às vezes penso ser mais adequado, diria até mais modesto, né, falar numa arte militante, no sentido de ser feito por pessoas militantes, as pessoas que atuam nos movimentos sociais organizados. Estão construindo a revolução. Exato. Porque a condição de militante, esse personagem histórico, chamado militante, é um militante cultural. É um militante cultural. E ele existe. Ele existe. Evidentemente, os meios de comunicação de massa da burguesia, rádio, jornal, televisão, não faz manchete sobre eles, porque quando aborda a existência do movimento social, é sempre com o objetivo de criminalizar. Aliás, nós precisamos dos nossos próprios meios para criar nossa atuação. Só que esse próprio boletim é uma iniciativa criada por quê? Por militantes. Isso aqui é expressão de militância cultural. Militância cultural, aí você colocou um outro ponto importante. A militância cultural, no sentido de que existe a necessidade histórica que é resultado de uma reflexão crítica sobre as experiências revolucionárias do século XX, apontando na direção da construção também de uma militância cultural. Aliás, você não acha que o conceito de revolução hoje tem que ser mais abrangente? Quer dizer, além de modificar as condições econômicas e políticas, né, feita a partir da classe operária, não é necessário também revolucionar as noções de sonho, amor, poesia? Quer dizer, o artista tem um papel específico na hora de construir a revolução, uma revolução mais ampla, uma sensibilidade revolucionária. Talvez um aspecto limitador do século XX foi uma concepção excessivamente economicista e exageradamente chegada para a realidade objetiva. E o século XXI, que está começando a nascer ainda, pode trazer a esse componente da realidade objetiva sem que isso seja excludente, não é ou acrescentar um elemento subjetivo. Soma-se. É síntese, né? Dialética. Aliás, o movimento surrealista de André Breton, que são os manifestos do Breton, foram pioneiros nessa necessidade de construir, de ampliar o conceito de revolução. Porque a questão é a revolução, até a própria palavra acaba sendo submetida a um desgaste, né? Histórico. Eu acho que o elemento... A própria mídia burguesa banaliza. Usa a palavra revolução aí para qualquer coisa, né? Agora, de qualquer maneira, algumas questões são importantes, que é essa síntese dialética entre a realidade objetiva e a sua redefinição, introjeção e de forma contraditória da realidade subjetiva. Há uma síntese dialética. Daí que é importante a questão da militância cultural. É um novo tipo, né, de militância, mas que ainda é apenas um anúncio, é apenas uma possibilidade histórica. Uma coisa que nós conversamos há anos, eu queria até tratar aqui com você, quer dizer, a burguesia, ela criou as condições culturais para fazer a sua revolução política, não é? Mas ela fez o renascimento, ela fez o iluminismo, né? No século XVIII. Quer dizer, o proletariado não fez isso, embora exista um conjunto de experiências, quer dizer, pegando os movimentos de vanguarda e pegando as experiências do movimento operário, uma tradição revolucionária na arte. Nesse campo, os anarquistas têm um papel histórico importante, né? Desde a origem, se preocupando com essa questão da arte revolucionária. Agora, nesse ponto, eu acho que tem uma questão. A própria... Vamos entrar no inconsciente, no meio do mato. A própria questão de problematizar, ou questionar, ou refletir mais sobre essa questão... Filma o nosso inconsciente, essa questão
essa questão do artista. Eu acho que o artista também é um papel social historicamente construído e, de certa forma, endeusado pelo individualismo burguês. Exato. Eu acho que... Narcisismo. Então, essa é uma questão assim, complexa, né? No sentido de que você vai ter uma categoria especial, diria quase que um profissional, né, de mercado considerado artista. Aliás, o mercado é uma entidade religiosa, não se pensa nada fora do mercado, e o artista acaba sendo um agente recreativo, como o Breton diz aqui no manifesto, que o artista não é um agente recreativo, né? Ele precisa ser muito mais do que isso. Então é preciso pensar uma arte fora do mercado, o que pressupõe até anonimato. Agora, a questão complicada aí é o seguinte: qualquer ser humano, como necessidade da sua própria condição humana, de expressar-se através de uma determinada linguagem artística, que ele melhor se sente à vontade para se expressar. Claro. Porque tem a sua abstração, a sua realidade subjetiva, tem os seus conflitos interiores, né? Os seus... Sou inconsciente. Sou inconsciente. Né? Isso Isso está inerente à própria condição humana. Isso existe. Exato. Agora, há uma necessidade de expressar isso através da linguagem artística. Olha que belíssimo, nós estamos exteriorizando o inconsciente. Então, e não é uma necessidade humana, Exato. É uma necessidade humana. Para romper até a categoria do artista que produz artes e o restante dos pobres mortais, mero consumidores da arte. Essa ideia de gênero, que é uma babaquice tremenda. Agora, de qualquer maneira, acho que ainda persiste uma questão complexa, que eu não tenho clareza, não sei aí como definir, que é o domínio de uma determinada técnica, de uma determinada linguagem. Daí a necessidade de se apropriar historicamente do patrimônio, né, cultural, burguês. Artístico, burguês, que é da humanidade. Claro. Agora, eu acho que talvez não exista palavras que possa expressar, até porque as palavras que a gente usa já estão desgastadas, mas eu acho que há sempre uma questão do reconhecimento, né, de determinadas pessoas a respeito daquilo que cada um está expressando. Essa questão é complicada, porque tá certo, é importante que as pessoas não apenas assistam filmes, não apenas frequentem exposição de artes plásticas,